ou mantenho isto assim? Podes interromper, acho eu, talvez. Sim. André, não sei se já paraste a gravação, se queres parar agora. Estás com o microfone fechado, André. Olha, e desculpem, eu não me tinha percebido que no início não estava a partilhar a tela toda. São as tais traições da tecnologia, mas está tudo bem. Rui, eu já parei, já reiniciei a Ok. gravação. Parabéns, Teresa, fabuloso, adorei. Estou Eu acho. curioso para ver alguns trabalhos. Hã? Estou curioso por ver alguns trabalhos. São giríssimos, são coisas muito, muito variadas, porque no fundo eu queria estabelecer pontes, portanto, na engenharia eu queria estabelecer pontes com as outras unidades curriculares, não ver esta ou C estanque no currículo da disciplina. E, portanto, penso que consegui estabelecer com a física, com a eletrónica, com a informática, com a biologia, com a ecologia, com a economia, muitos desafios na área da economia. Gostei muito. Eu gosto muito desta. Dá um bocadinho de trabalho, não posso dizer que não dá, mas, como disse Confúcio, quem gosta do que faz, nunca trabalha. Ok, nós então vamos agora abrir para um período de uns 15 minutos, pelo menos, de questões, 15 a 20 minutos. Portanto, gostaríamos, então, se houver alguém com vontade de Eu colocar quero ter questões. ideias. Temos aqui um colega que continua a bater palmas, obrigado. Já fica. Boa A tarde, Susana Susana. quer pôr uma questão. Olá, boa tarde, parabéns, Teresa. Olá a todos. Olá. Muito bom, mesmo, muito bom. E eu gostava de fazer só uma questão. Isto será para ser aplicado apenas com o grupo das professoras ou será para ser aplicado de uma forma mais abrangente? Porque pareceu-me excepcional. Isto é um trabalho de investigação muito grande em termos de conteúdos informáticos para aplicar nas aulas, etc. Vocês tencionam alargar à universidade e quem sabe, a outros mundos, e pergunto que isto não deve ser nada fácil de implementar, principalmente quando estamos a falar aqui de muitas tecnologias que as pessoas desconhecem e que depois teriam que ter alguma formação. Como é que vocês tencionam? É a minha questão, porque é assim, quando nós trabalhamos e nos dedicamos, acredito que seja o vosso caso, as três professoras, mas eu pergunto se será fácil a seguir, o passo seguinte, é a minha questão. Obrigada. Posso responder. A Universidade do Minho, no Centro Ideia, tem dinamizado, tem posto sementes com as várias atividades, formações, a formação docência mais, agora a formação avaliação mais, o impacto mais, portanto, no fundo, com palestras, com possibilidade de assistirmos a talks de investigadores nesta área, de outras universidades, parcerias, portanto a universidade tem efetivamente informações, portanto eu sei muito pouco de Padlet, mas o pouco que sei aprendi na formação, certo? O Voxvote também, há comunidades de prática, há comunidades que trabalham estes assuntos, portanto é assim que as coisas têm... E tem corrido bem. Aqui o Rui também tem um papel bastante ativo. Queres dizer alguma coisa, Rui? Esta pergunta é genérica. Hoje é o teu dia, Teresa. Ok, eu já respondi. A Universidade, o Centro Ideia, tem efetivamente feito, eu sou muitíssimo grata à formação que eu frequentei, porque foi o gatilho para a mudança. Porque na realidade eu já tinha identificado que tinha que mudar. Eu tinha essa sensação, mas não houve aquele pressing como houve quando foi da pandemia. Eu disse, tem que ser agora, é agora. E pronto, e esse foi digamos, eu costumo dizer que há o AC e o DC, e aqui é também o AC e o DC, só que é antes da Covid e depois da Covid. Portanto, mantém-se o AC, mantém-se na mesma, porque na realidade é verdade para mim. Embora, como disse, sempre gostei
Aliás, foi uma opção que eu fiz na minha vida, vir para a universidade, porque gostava efetivamente de ensinar e investigar também, obviamente. Mais Só para... alguma questão, professora José Sim, Figueiredo? sim, eu vou já passar ao Não sei se estão a faz ver. favor. Ok, Força. eu tenho duas questões. Uma delas é o seguinte: é uma ferramenta que eu acho que é muitas vezes mal interpretada e que se fazem grandes asneiras com isso, que é a SWOT. A SWOT é uma ferramenta de análise estratégica e é preciso definir muito bem o sistema, digamos assim, o que é que somos nós, o que é que são os outros, porque as forças e fraquezas são nossas e as oportunidades e ameaças são dos outros. Portanto, é preciso definir muito bem a borderline entre uma coisa e outra, e eu acho que talvez tenha que ser revisto esse aspecto. Por outro lado, acho que teve um esforço bastante grande de colocar a voz dos alunos, portanto, de terem atenção à voz dos alunos, mas há uma fase em que as perguntas são feitas pelo docente, quando poderiam, em princípio, eventualmente serem feitas pelos alunos. No que diz respeito às próprias matérias, está a ver? Portanto, eu fiquei surpreendido, de alguma forma, em não ter aproveitado essa hipótese para dinamizar nos alunos a capacidade de fazerem perguntas, porque isso é uma coisa fundamental hoje em dia. Fundamental. Fundamental. Pronto, era só isso que eu lhe queria perguntar, dizer estes dois reparos, digamos assim. Isso para mim foi um reparo muito positivo, porque na realidade eu sou uma aprendiz, eu estou sempre inovando e é como eu digo, o facto de ser uma turma grande, porque são 220 e tal alunos, é de alguma forma algum entrave para algum tipo de experiência. Reparo o que é, uma coisa é, por exemplo, numa UC de segundo ciclo, em que temos um grupo de 20 alunos, em que nós praticamente nos conhecemos todos, não é? Estamos ali, há alunos que eu não conheço. Eles são 220 alunos, é um anfiteatro. Aliás, há 2 turnos teóricos, portanto, mas essa interpelação, esse puxar à proatividade do aluno é qualquer coisa que eu pretendo, sem dúvida nenhuma, incorporar numa próxima fase. Muito obrigada, colega. Ok, portanto, quanto à análise de SWOT, acho que deveria ver isso melhor, não é? Há investigações, a análise de SWOT foi usada durante muitos anos, como lhe digo, sempre em ambiente de análise estratégica, e depois chegou-se à conclusão que era pouco útil com as indicações que dava. Quer dizer, isto é o que existe de investigação sobre o assunto. É muito útil para pensar assuntos, portanto, para levantar assuntos e perceber a profundidade dos assuntos. Mas depois, tirar daí ilações, não. Portanto, como ferramenta de inquiry, ferramenta de pôr os alunos a pensarem, é muito interessante. Os resultados que dá. Mas eu sou um bocado... quer dizer, o que eu digo às vezes, eu digo isto também dos planos, eu acho que um plano é muito bom para deitar fora, está a ver? Porque uma pessoa fazer um plano é extremamente importante, uma pessoa vai ao fundo das questões, mas depois cumprir ou não já é uma coisa que não é normalmente tão importante como isso. Ora Pronto. bem, eu não sei se a minha ingênua, naif análise SWOT foi uma análise para mim. Portanto, digamos que foi um oráculo para eu ver. Ora, vamos lá ver. Eu vou mudar o esquema de avaliação da minha UC. O que é que eu vejo como entrave? O que é que eu vejo como oportunidade? Portanto, esta análise SWOT nem sequer nunca passou para os alunos. Claro. Foi minha Não, no exato. sentido muito, para mim, ver, vale a pena, não vale a pena, o que é que eu fico a ganhar? Portanto, eu chamei de SWOT e escusava de ter colocado claro. isso. Eu Compreendo escusava. perfeitamente, eu já fiz isto várias vezes, nós temos uns cursos de executivos em que, digamos, o que está por trás da brochura e do que se apresenta aos alunos, também temos uma SWOT. E a primeira que foi feita estava totalmente errada, quer dizer, é habitual, não é? Porque, como lhe digo, é fundamental perceber e delinear. Eu já vi análise SWOT
mal resolvidas por empresas de consultoria. Consultoria, imagino. Mas várias vezes. Portanto, é preciso definir o que é que quer. E é um exercício interessante. Qual é o sistema? O que é que está dentro? O que é que está fora? O que está dentro vai gerar as suas forças e fraquezas. O que está fora vai gerar as ameaças e as oportunidades. É só isso. Muito bem. Muito Tá bem. obrigada. Muito Nada. obrigada. Eu ia perguntar se há mais questões. Se não houver, eu tenho pelo menos uma. Mas gostaria de dar a oportunidade. Se não ponho eu para já uma. Ou André, queres colocar uma questão? Não, põe tu primeiro, Rui. Põe tu primeiro. A minha mais sobre a ok. avaliação. Não, eu ia. Era só para ver se tu podes falar um bocadinho melhor ou mais da forma como estás a explorar o ChatGPT. Uhum. Sei lá, se estás a usar em todas as aulas, parece-me que não, né? Portanto, é mais ao longo do tempo. Ora Mas bem. se todos os grupos estão a usar ou não, parece que são aqueles 28 grupos, né? Mas 28 de que 4 forma é que... alunos. São 100 e tal alunos. Exato. É uma parte, né? E depois de que forma é que eles têm que ser críticos? Como é que eles vão olhar para aquilo e como é que vão... O que é Ora que tu estás bem, à espera que eles sejam capazes de fazer? sim, ora bem, o Obrigado. ChatGPT, eu percebi-me que eles usavam o ChatGPT em todos os trabalhos. Claro que, em alguns, seria visto como fraude, digo eu, não é? Mas no meu caso, não é. Portanto, eles podem perguntar, por exemplo, diz-me um fenómeno da área da economia em que se usem equações não lineares. E aí vem uma data delas. Portanto, foi um auxiliar. E eles vão ver, olha, realmente é uma equação. Depois deles terem a dica, eles vão ver se realmente as coisas são como ele diz. Ou, por exemplo, onde é que posso utilizar isto? O próprio código. Eu disse-lhes várias vezes o código e eu quero que usem as rotinas que nós demos na UC. Obviamente que, como eles me disseram noutras UCs, eles fazem scripts e programas, é o ChatGPT que os faz. Eu vou avaliar também, não só o pitch, mas a relação, a interação que eles tiveram com o ChatGPT. O que perguntaram, o que aceitaram, o que duvidaram, ok? Portanto, vai ser esse tipo de abordagem. Vai-me dar trabalho? Vai. Mas temos que começar. Eu queria fazer esta experiência, eu queria ver a forma como o ChatGPT influenciava a realização dos projetos. Eu tinha a certeza absoluta que eles iriam usar e eu ficava sem saber. E, portanto, como também quero saber, atenção, há aqui duas vertentes. Eu também quero aprender com eles, com o ChatGPT. Portanto, em todas as fases, Rui. Há alunos que é não encontrar o fenómeno, há alunos que vão ver se a solução que lhes deu é possível a água do mar ter uma altura de tal e tal no mar de tal. E percebes? Há um grupo de alunos que está a fazer o estudo da evolução das marés, a altura das marés numa determinada região, e portanto eles podem perguntar e depois vão ver, de alguma forma, portanto, em todas as fases. Todas. Muito obrigado, Teresa. Excelente iniciativa, acho eu, e temos que aprender Vamos ver. também com estas iniciativas. André, acho que é a tua vez. Acho que temos pelo menos 5 minutos. Teresa, Parece que a Susana também vai querer fazer alguma pergunta. Eu tenho usado a avaliação um bocadinho questionada dos alunos. Por acaso, eu acho que a tua ideia é brilhante. Eu tenho grupos também de alunos e eu dou uma nota, que é a nota do trabalho, que eu acho que eles têm que me retribuir em números inteiros e que o somatório tem que ser igual à nota que eu classifico o trabalho. E até há uns anos atrás as notas eram iguais, ultimamente não, já tem havido algumas diferenças, mas acho a tua ideia interessante de poder questionar cada aluno individualmente, qual é a opinião, e desta forma ter uma ideia então de quem é que trabalhou mais ou de quem trabalhou menos. Acho que foi... E eu também dava a mesma nota, mas eu sou muito sensível à justiça.
E sabia perfeitamente que não estava a ser justo quando fazia isso. Este esquema foi-me aprendido, ou foi-me partilhado por um colega da física, o Luís Cunha, que faz uma coisa deste género e, na realidade, repare, se tudo der 0, eles podem dizer, olha, foi melhor. E acho que vou conseguir. É óbvio que eu não vou dar um trabalho que está, por exemplo, para 18. Eu não vou, penso eu, não vou dar a um aluno menos 3 ou 4 valores, mas estou sempre a sensibilizar os alunos que, se estão a trabalhar em equipa, têm efetivamente que o fazer. E se algum colega não está, ele será avaliado com menos 2. Portanto, eu aí vou ficar, e depois até posso questioná-lo. Atenção, depois disto, eu posso eventualmente questionar o aluno, então, o que é que se passou? Está de acordo com o que aconteceu? Mas isso acho que é importante. O trabalho, o que eu quero é encontrar avaliações 0, 0, 0, 0. Quer dizer que todos trabalharam. Eu, por acaso, eu fizeram comigo isto é, o professor atribuía, Filipe Jorge Barata, que ele também é membro da SPE, ele fez isto numa disciplina de mecânica de fluidos, nós fizemos um trabalho e ele atribuiu uma classificação, imagina, 40 e qualquer coisa, éramos 4 elementos, ele pensava que o trabalho podia ter, por exemplo, 16 ou coisa assim do género, e em média, então ele multiplicava pelo número de elementos e mandava-nos nós distribuir e dar os números inteiros. E eu tenho usado isso até os dias de hoje, principalmente nas disciplinas que são opcionais, em que é baseado em trabalhos. Eu tenho muito usado essa forma e os alunos, por acaso, o feedback que eu tenho tido deles é que dizem eles que são trabalhos que normalmente todos os elementos trabalham. Como a nota depende deles e não depende de nós, eles têm essa... Agora, acho muito interessante. É interessante. Normalmente, eu peço isto ao grupo, isto é, eu não peço individual. E no teu caso, tu pedes individualmente a cada aluno que diga qual é a distribuição das classificações ou qual é o valor, isto é, tem que dar 0. Eu vou mandar para cada grupo aquela tabela, preencho. E depois vejo. Claro. Espero que seja tudo zeros. Quer dizer que todos trabalharam igualmente. Já temos aqui um potencial novo SPA às quartas para falar de avaliação pelos pares. Boa. Interessante. Eu queria agora passar à Susana. Eu penso que será provavelmente a última questão. É uma questão muito pequenina. Eu queria perguntar o seguinte: os alunos têm acesso a toda a informação do grupo? Ou quer dizer, há uma transparência maior em termos do que os outros grupos fazem? Sim. Susana, eu neste Padlet, aliás, eu vou dizer, eu criei este Padlet para os incentivar, porque eles veem, aquele grupo já fez, eles já estão mais avançados. É verdade, foi de uma forma... uma transparência incrível. Exato, não numa competição no sentido negativo, mas numa competição saudável de todos eles avançarem, porque eles começam a ver, eles já fizeram isto, também temos que ir avançando. E, portanto, todos veem tudo. Excelente. Todos veem tudo. Muito bom mesmo. Obrigada. Eu só gostava de lhe dizer uma coisa, se não se importa, Teresa. Certo. Que é o seguinte, realmente o ChatGPT tem que ser alimentado, não é? Porque senão pode alucinar, etc., e dar respostas erradas e tudo isso. Portanto, ele tem que ser alimentado inteligentemente. Portanto, só tem interesse com o ChatGPT uma controvérsia seguida. Isto é, você foi sensível ao storytelling e utiliza o storytelling, pode utilizar também com a experiência que os alunos têm com o ChatGPT uma espécie de reverse storytelling. Contem-me lá quais foram as vossas estratégias para pôr o gajo no caminho interessante, para tirar o gajo de caminhos idiotas. Portanto, digam-me quais foram as vossas estratégias. É evidente que isto só se poderá fazer com poucos alunos, com 200 e tal alunos não dá, não é? Não, mas eu pretendo fazer isso. Portanto, eu tenho 28 grupos, vou ter 28 relatórios, e eu coloquei no enunciado, reportem desafios, que perguntas fizeram. Exatamente. É que isso aí é o fundamental. Eu espero, no fim, ter um portfólio de informação que me vai permitir fazer uma nova apresentação aqui.
Claro. E fica já desde já o convite. Obrigada, André, obrigada. Desculpa lá, Rui, mas Não, sinto-me antecipado. Desculpa lá. Ah, Roga, ok. Fizeste bem, fizeste bem. Então, mas nós competimos, né, dentro da direção a ver quem é que traz o próximo, né? Portanto, quando a Teresa vier, sou eu que. Obrigada, Rui. Muito obrigada. Ok. Obrigada, colega do IST, José Figueiredo, porque me deu sugestões maravilhosas. Ótimo. Com Maravilhosas. todo Muito prazer, obrigada. com todo prazer. Então, vamos então dar por terminado, se não houver Obrigada a mais todos nenhuma também, questão. obrigada, Obrigado a Teresa. todos, obrigado, Aprendi, Teresa. é sempre bom. E Obrigada depois pela ficará oportunidade. disponível no canal do YouTube o vídeo. Espera aí que o André quer apresentar o próximo. É isso. Ah, Só um bocadinho. Eu vou aproveitar para apresentar o próximo. que é de hoje a um mês, certo? Não saiam Será já. dia Não, é 3 de menos de um maio. mês. 3 de maio. Vou tentar partilhar isto. Tá. Pronto. Ainda não tenho o título, mas será o Rafael Ciano e vai apresentar um projeto que está em curso no Instituto Politécnico de Setúbal e irá realizar-se no dia 3 de maio, também às 17 horas. O próximo SP às quartas. Muito bem. Estão todos convidados desde já. Coloquem na Obrigada. agenda. Isso Se nos mesmo. virmos antes, espero ver-vos no 3 de maio. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada Eu também. vou parar a partida. Parabéns, professora. Obrigada. Boa Obrigado. tarde. E para a Teresa, penso eu estes parabéns. Né?